Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou aluno do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico. O curso é Licenciatura em Computação, Seminário Arquitetura e Organização de Computadores. Tem como mediador o professor César Francisco de Moura Couto e o professor tutor presencial, professor Reiner Silva Ferreira. O título do nosso trabalho é Avanços na Arquitetura das Memórias Principal e Cache. A memória principal também conhecida como memória RAM, que significa Random Access Memory. Tem como apresentadores, o aluno Augusto Ramires Silva Belém e César Augusto Pereira dos Santos, sendo que o Augusto Ramires Silva Belém irá apresentar a parte de memória cache, enquanto eu, César Augusto Pereira dos Santos, irei falar um pouco sobre a memória principal, a memória RAM. Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre o roteiro, o que se dará com relação à nossa apresentação. Para realizar a pesquisa, nós buscamos livros, artigos e pesquisamos também no Google, bastante material. Né? Vamos falar um pouquinho dos componentes do computador, né? Com relação à placa-mãe, processador, memória RAM, tudo bem? Depois vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura da memória RAM, ou seja, a memória principal. Em seguida, vamos falar um pouquinho sobre a CPU e a memória cache. E, por final, iremos apresentar a bibliografia utilizada nesta apresentação. Com relação a um computador, nós podemos verificar que, grosso modo, num computador, no interior de um computador, existe uma placa-mãe que suporta, de certa forma, ou melhor, está contido na placa-mãe alguns hardwares chamados de processador, memória cache e a memória primária, né? E por final, nós temos também, não dentro do computador, mas como uma memória secundária, né? Podemos aí dizer o disco rígido, né? O HD, tudo bem? Então, nós temos a memória dinâmica. Essa memória dinâmica, podemos dizer que é a memória principal do computador, né? Tudo bem? É uma memória que ela é carregada eletricamente, ou seja, é por meio de energia, tudo bem? E temos a memória SRAM, que é uma memória muito mais cara, mas em contrapartida é muito mais rápida com relação à memória principal, tudo bem? Essa memória principal, ou melhor, a memória RAM, ou melhor, DRAM, é usada como memória principal, enquanto a memória SRAM é usada como memória cache. Tá bom? Então, nós podemos observar nesse gráfico que a memória cache, de certa forma, ela faz a interface entre a memória primária e a CPU, né? Então, ou seja, os dados que estiverem se repetindo constantemente, com maior probabilidade de aparecer, é guardado na memória cache. E caso não esteja na memória cache, o processador poderá buscar esses dados na memória primária ou até então na memória secundária também, que é um dispositivo de entrada ou saída. Tudo bem? A arquitetura, nós vamos falar sobre a arquitetura da memória RAM principal com relação às memórias DDR, ok? Estas memórias,
nós podemos verificar aqui na nossa imagem do lado direito, analisando elas da 1 a 5, podemos verificar que na primeira ela tem uma arquitetura mais robusta. Já na segunda, já existe uma diminuição do material em si e o aumento da capacidade dessas memórias e também da velocidade dessas memórias, né? Então, o chip, se nós observarmos aí, o chip ele começa a ganhar mais capacidade de armazenamento, tá bom? Agora, em seguida, nós temos uma relação aqui de velocidade, de voltagem e de tamanho com relação às memórias. Então, nós estamos fazendo um comparativo dessas memórias. O que nós podemos observar é que, com o passar do tempo, as memórias foram reduzindo a sua voltagem, ou seja, o gasto com energia diminuiu muito, né? Diminuiu bastante. Podemos dizer aí que 50% houve uma redução aí de em torno de 55%, 60% com relação a gastos de energia, né? Além de baratear também o preço desse hardware, né? Houve também um aumento de velocidade, podemos verificar que com o passar do tempo houve-se um aumento da velocidade e também do tamanho de armazenamento. O armazenamento ficou bem maior. Então, vendo o gráfico, nós podemos verificar que a cada tempo vai se melhorando as necessidades. Mas por que isso? Por que acontece isso na realidade? O que nós podemos verificar é que existe uma grande quantidade, ou melhor, uma grande produção de dados e informação. São dados desorganizados, ou chamado Big Data, né? Grande quantidade de dados. E com isso, há necessidade de se buscar novos hardwares que suportem, né, mais capacidade de armazenamento e processamento com maior rapidez. Para isso, foi agora lançado a DDR5, que, com relação à DDR4, ela, em termos de velocidade, ela é 163% maior com relação à velocidade e 300% maior com relação à capacidade de armazenamento. Para podermos verificar um pouco mais sobre a relação de CPU, ou melhor, sim, de CPU também e até de memórias RAM e memória cache, podemos utilizar o software CPU-Z, onde ele pode te dar orientações com relação à CPU, sobre a cache e sobre a memória RAM. Aí nós temos aqui uma geral dizendo, né? Na realidade, eu fiz um apanhado com relação à minha máquina que eu estou utilizando, e aí ela me mostra, aí o software me mostra o tipo da memória RAM que eu estou usando, né? O tamanho desta memória, o tipo de canal e a frequência que ela está usando, aí, em torno de 700 MHz. Né? Há uma variedade, né? Há uma variância com relação a isso, e mostra aí o tamanho, o tempo dos clocks, tudo bem? Sou Augusto Ramírez, acadêmico do curso de Licenciatura em Computação, pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. O tema a ser discorrido será a memória cache. Bom, memória cache é um bloco de informações, é um bloco de memória que serve para armazenar informações de maneira temporária, que são determinados dados que possivelmente serão utilizados, ou que já foram utilizados recentemente. Bom, a memória cache ela funciona como uma biblioteca de acesso rápido que existe dentro dos computadores e dentro dos dispositivos móveis. E de maneira bem resumida, ela tem como objetivo guardar dados, guardar informações e o processo temporários que são acessados com frequência, agilizando então o processo no uso do momento em que são requisitados pelo usuário.
entende? Bom, houve uma grande demanda, né? Devido a essa grande demanda do aumento de velocidade dos processadores durante esses decorreres dos anos, as memórias elas tiveram um avanço significativo, né? Mesmo com o seu aperfeiçoamento, elas não conseguiram acompanhar o ritmo dos processadores. Então conseguimos observar que há uma hierarquia de memórias, né? Nota-se que o tempo de acesso de uma memória ela é variável, porque o acesso ele vai ser muito curto pelo fato da memória se localizar no topo da hierarquia. Mas caso seja necessário que ela busque em outras camadas mais inferiores uma informação, assim ela vai fazer, para poder dar a soma de todos os tempos de acesso para cada camada percorrida. A memória cache ela trabalha com níveis. Nós temos a memória cache L1, temos a cache L1, que pode ser dividida em memória de instrução e memórias de dados. Temos a L2 e a L3. E essa classe L1, L2 e L3 são o que nós chamamos de métodos de evolução da memória cache. Para isso, precisamos entender o que de fato significa cache L1, L2 e L3. A memória cache L1 é a memória mais rápida. Ela está presente em um sistema é a memória mais rápida que está presente dentro de um computador ou dentro de um sistema. Em termos de prioridade de acesso, tá? A cache L1 ela contém alguns dados de que a CPU vai precisar para poder determinar determinada tarefa. E claro, o tamanho da cache L1 ela vai depender muito da tua CPU. Bom, vale lembrar também que a cache L1 ela está localizada no interior do processador. Ela sendo a memória, podemos dizer, de menor porção dentro do teu dispositivo. Porque ela tende a ter entre 16 KB a 256 KB, certo? A L2 ela já veio com um método de evolução um pouco melhor, porque a L2 ela foi programada para salvar dados e informações, tá? E ela localiza também tanto no interior como no exterior do teu processador, porque ela foi desenvolvida com o objetivo de suprir a baixa capacidade da cache L2, da cache L1, do armazenamento da cache L1. Porque a L2 ela trabalha com 10 a 15 ciclos. E mais ainda, houve a evolução para a cache L3. Bom, a cache L3 é uma memória de maior tamanho, né? Porque ela é de maior tamanho para poder salvar conteúdos e arquivos genéricos, que possivelmente vão ser requisitados por quaisquer núcleo para dar continuidade a determinada tarefa, determinada ação, entende? Então, agora que sabemos que a memória cache ela funciona por níveis 1, nível 2 e nível 3, precisamos entender agora os avanços na arquitetura dessa memória cache. Por quê? Porque a memória cache ela nem sempre esteve presente nos computadores. Porque a sua primeira utilização ocorreu no ano de 1989, quando a Intel lançou um processador 486DX, certo? Então, eu procurei ver uma escala de evolução da memória cache dentro dos processadores da Intel, né? Bom, nós temos aqui o 386DX, porque este processador ele não possuía uma memória cache embutida, né? Porque ela havia um computador, um controlador de cache externo ao processador. Ou seja, não era embutida, ela era externa. Isso demorava o processamento. Quando foi lançado o 486DX, no ano de 1989, a Intel incluiu neste processador 8 KB de cache L1, certo? Aí foi evoluindo para o 486DX2, DX2, que já era um processador com um clock interno duplicado, certo? Ele já trabalhava em cerca de 16 KB. Foi lançado o DX4, que é o processador clock interno triplicado, e esse triplicado, o DX4, ele já aceitava tanto a cache L1 quanto a cache L2.
até a evolução para o overdrive. O overdrive foi um processador que já trabalhou da seguinte forma: em cima um do outro. Pensando então na facilidade do processamento de informações, ou pela busca de informações. E essas memórias cache, como já falei, elas nem sempre estiveram, né, dentro dos nossos computadores, foram uma evolução bem específica, né? A memória cache, como eu falei, como ela é dividida em níveis, por que ela é dividida? Porque ela tem o objetivo de otimizar a transferência de dados. Então, observe que temos uma CPU, nós temos a cache L1, que tem um nível de acesso mais rápido. Nós temos a cache 2, que tem uma transferência mais rápida. A cache 3 é um pouco menos rápida e da cache 3 para a memória principal se torna mais lenta, ou seja, é uma via de mão dupla. Quando sai da CPU até a memória principal, se torna mais rápida o acesso. Quando volta da memória principal, quando ela buscou informação dentro da memória principal e vai voltar para a CPU, para o processador, o processo de leitura já é um pouco mais lento. Entende? Então, uma técnica, né, para diminuir a penalidade da falha era meio que guardar o que foi descartado, porque caso seja necessário novamente ter acesso a essas informações, eles não seriam descartados, tá? Eles ficariam guardados, entende? Pode ser usado novamente em um curto espaço de tempo, né? Porque é como se fosse uma medida de reciclagem, né? É possível usando o que nós chamamos de victim cache. Essa victim cache foi proposta em um método para reduzir perdas de conflito da cache, que são mapeadas diretamente sem afetar seu tempo de acesso, entende? Bom, dentro desse campo, nós conseguimos analisar mais ou menos como é que funciona. Olha, visualize. Memória cache. Temos L1, L2 que guarda informações de instrução, L2 e L3. Observe o tamanho que ela disponibiliza e o dado de processamento, né? Então fica de maneira bem mais simples entender o porquê desses níveis de memória cache e por que a mesma foi separada em níveis, justamente para otimizar essas informações, certo? Nós também trabalhamos para critérios de informações com memória cache não cacheável. Memória não cacheável. Somente uma parte da memória principal é compartilhada por mais de um processador. E esta é designada como não mantida em cache. Porque nesse tipo de sistema, todos os acessos à memória compartilhada são falhas de cache. Porque a memória compartilhada nunca será copiada para cache. A memória não mantida em cache pode ser identificada usando uma lógica de seleção de chips ou até mesmo de bits, porque são mais significativos a endereços altos. É como uma coerência de cache, é um campo de pesquisa, sabe? É uma maneira mais de facilitar, né? Nós trabalhamos com números de caches, porque elas têm uns números. Quando as memórias cache elas foram introduzidas originalmente, né, o sistema de memória típico tinha uma única cache. Obviamente, com a evolução e até hoje mais recentemente, o uso de múltiplas caches tem se tornado muito comum para poder facilitar o acesso a busca pela informação e o retorno dessa informação, que são dois aspectos de projetos, né, que dizem respeito ao número de níveis de memória cache, porque elas são unificadas ou separadas, dependendo do como você pretende organizar. Como assim? Separadas e unificadas? Bom, as caches unificadas podemos colocar até como versos separadas, né? Porque a cache, quando a cache no chip ela apareceu lá inicialmente, muitos dos projetos consistiam em uma única cache sendo usada tanto para armazenar referências de dados e instruções. Mais recentemente, nos anos atuais, nosso tempo hoje, se tornou-se muito comum dividir as caches em duas. Porque uma é dedicada à instrução e outra é dedicada simplesmente a dados. Porque essas duas caches existem no mesmo nível. E normalmente como duas caches. A L1, quando o processador ele tenta buscar uma instrução da memória principal.
ele é primeiro consultada a cache L1 de instrução. E quando o processador tenta buscar dados em memória principal, ele primeiro consulta a cache de L1 de dados. Essa aqui é a nossa bibliografia, de onde nós tiramos todas as informações